Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está começando o programa Cultura Geral hoje com uma pauta muito super e mais do que especial, que é falar um pouco sobre saneamento básico, as condições sociológicas do Brasil, do brasileiro, entender as nossas mazelas sociais, tentar elucidar algumas questões e trazer também essa visão um pouco mais objetiva, né, que a gente precisa talvez ter na sociedade brasileira, sociedade essa que tem um pouco mais da sua população, mais da metade da sua população sem esse direito. Ele não é nem básico, ele é fundamental, né, para a dignidade da vida das pessoas, e um ponto de partida muito importante para que as pessoas possam, a partir desse momento, ter um pouco mais de não só de dignidade, mas também de oportunidades, né? Que você tendo um Estado que pratica política pública, principalmente saneamento básico, efetivamente, você realmente terá, a partir daí, uma sociedade mais pujante, né? Que terá mais cidadãos conscientes e que possam fazer dessa sociedade uma sociedade brilhante. Depois dessa apresentação gigante, gostaria de dar as boas-vindas aqui à Priscila Conceição, doutoranda na área de saneamento aqui na UFMG, na nossa querida Universidade Federal de Minas Gerais. E, Priscila, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui nas terras das Alterosas e também nas ondas do rádio aqui em Curitiba. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela proposta de tema, assim, esse tema tão necessário ser discutido. Assim. Obrigada. Priscila, como é que a gente pode perceber, entender e por que a gente tem esse processo do saneamento básico tão atrasado no Brasil? Ederson, eu vou fazer uma proposta para você. Eu vou dar um passo atrás nessa sua pergunta, só para a gente falar com todo mundo sobre do que a gente está falando, né? Fique à vontade. Então, perfeito. Primeiro, eu quero dizer o que é saneamento, né? Saneamento é tudo aquilo que a gente faz no ambiente para melhorar a qualidade de vida, né? Então, qualidade de vida, saúde mental, saúde física. Isso é saneamento. Aí, aqui no Brasil, a gente tem uma definição sobre o que é saneamento básico. E essa definição, ela veio para uma lei de 2007. E essa lei fala que saneamento básico é drenagem de água de chuva, abastecimento de água, tratamento e abastecimento, né? Que a água que chega na nossa torneira tem que estar tratada. Coleta e tratamento do esgoto e coleta e tratamento de resíduo sólido, que popularmente a gente chama de lixo. Então, quando a gente fala de saneamento básico no Brasil, a gente está falando que é básico para a população que esses 4 serviços sejam ofertados para todo mundo. Aí eu vou dar um passo. Dentro dessas 4 partes do saneamento básico, tem 2 delas que são estabelecidas pela ONU como direito humano. Então, abastecimento de água e esgotamento sanitário é estabelecido dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que todo mundo, né, a Agenda 2030, que o Brasil é um dos signatários, estabelece que tanto acesso à água tratada quanto a coleta do esgoto, acesso ao esgotamento sanitário, todo mundo tem como direito, todo cidadão tem como direito básico, e isso é no Brasil, né? E a gente sabe que nem o saneamento básico, nem esses 2 itens que são direitos humanos são atendidos para a totalidade da população. Então, dito isso, para a gente pensar por que no Brasil ainda está tão precário, é importante a gente entender o histórico, né? Como que o saneamento ele foi sendo feito no Brasil para a gente chegar em 2021
tendo pessoa que não tem banheiro em casa e gente que tem que andar mais de 8 quilômetros para conseguir água para beber. Porque é disso que a gente está falando, né? O saneamento no Brasil, por muito tempo, foi entendido unicamente como acesso à água tratada. Então, a gente pega lá no Brasil Colônia, o que você tinha era água tratada, você disponibilizar água para a população. Então, por exemplo, os arcos da Lapa, do Rio de Janeiro, aquilo é uma estrutura hidráulica para abastecimento de água, alguns chafariz público, era isso que a gente tinha no Brasil. Na Europa, já entendiam que saneamento e saúde caminhavam junto. Aqui a gente ainda patinava. Tem um caso bem interessante. A coleta de esgoto no Brasil era feita por homens escravizados, os escravos tigres, que ficavam com a pele manchada, porque eles carregavam excretas e aquilo no sol reagia e a pele deles ficava manchada. Até me incomoda fazer esse relato, né? Porque quando a gente fala que o saneamento era oferecido dessa forma aqui no país, a gente começa a entender a desigualdade, né? Ela está na origem da história. E aí, quando chega a coroa portuguesa aqui no Brasil, a população dobra, a população quase dobra e a estrutura continua muito precária. E a partir de então, né, com a coroa aqui no Brasil, entende-se que precisa fornecer mais saneamento. Aí, o que foi feito? Investiram em estruturas de saneamento e entregaram essa estrutura para empresas internacionais que faziam o serviço. Só que essas empresas, elas objetivavam lucro e a qualidade do serviço que era prestado não era muito boa. O Estado teve que comprar de novo essas empresas que ele que tinha montado e começar a gerenciar. E a partir daí, quem fica responsável pelo saneamento básico no Brasil são os municípios. Isso dá origem a muita desigualdade, né? Se a gente pensa que tem um município com 5.000 habitantes em Minas Gerais e você tem um outro município com 100.000 habitantes, a capacidade que eles têm de ofertar esse serviço é muito desigual, né? E aí, assim foi caminhando o saneamento. E aí, a gente, quando vem a ditadura militar, tem o nosso primeiro plano nacional de saneamento básico. Então, o nosso primeiro plano, quando você falou em políticas públicas, nosso primeiro plano nacional de saneamento básico é de 1969, que deu grande força para as empresas estatais. Foi quando ela começou a ganhar força. Aí, na redemocratização, de novo, os municípios, finalmente, depois de muita luta, conseguiram a titularidade, de novo, dos serviços de saneamento. E, a partir daí, o primeiro marco nacional, de fato, do setor, ele é de 2007, que é esse marco legal que estabelece o que é saneamento básico no Brasil. Então, a história do saneamento, ela é de desencontros, de uma forma mal distribuída, e quando a gente fala na desigualdade, essa desigualdade ela também é distribuída de maneira desigual, né? Tem uma frase que eu gosto muito, do professor Léo Heller. Ele foi relator especial da ONU para o direito ao acesso à água e ao saneamento, e ele é professor convidado da UFMG e pesquisador da Fiocruz. Ele fala que o saneamento reflete a desigualdade da sociedade brasileira. Então, quando a gente pensa em falta de acesso à água, você trouxe dados, né? 42,3% da população não tem acesso à água. E 52% da população não tem acesso a esgotamento sanitário. E aí, quando a gente pensa como que esses dados eles estão distribuídos de uma forma que mostra muito a desigualdade da nossa população. Então, ele não é diretamente afetado por esses números, sabe? Então, quem são as pessoas que são mais afetadas por esse déficit? Mulheres e meninas, que são as principais responsáveis por buscar água.
E aí a gente começa a entrar num ciclo, né? Elas são responsáveis por buscar água, então elas não têm tempo para trabalhar, buscar uma renda, e elas não podem ficar na escola. Então, olha como o ciclo vai, né? Ela tem a falta de saneamento devido à situação de pobreza, e as atividades que isso desenvolve a ela dificultam que ela realize um sonho, né? Quando a gente fala em 42%, eu gosto de falar assim, é uma menina que sonha em ser jogadora de futebol, ou ser engenheira, ou é um menino que sonha em ser médico, que precisa buscar água por quilômetros para poder ter isso na nossa casa, né? Que quando a gente fala em 42%, isso afasta da gente muita coisa, né? Então, a gente tem mulheres e meninas mais afetadas, a população negra, ela é mais afetada, segundo um estudo da UFMG, se você for negro, você tem 2 vezes mais chances de não ter acesso à água. Se você for parte da população LGBTQI+, você tem mais dificuldade de ter acesso ao saneamento. Então, quando você me perguntou o que levou a esse dado, é toda a história e toda a estrutura da nossa ela que nos trouxe até aqui para esse dado, e a forma como o saneamento ele é encarado e vivenciado, e o que ele reflete e também o que ele causa. Bom, depois dessa aula, né, que você nos deu, eu tenho que trazer outros elementos também, que quando eu entrevistei aqui a Ana Lívia, advogada e escritora também, lançou um livro pela editora Contra a Corrente, que é a nossa parceira também, aqui do Cultura Geral, e ela escreve sobre o racismo estrutural e a aquisição da propriedade, né? Eu queria trazer essa conversa também para esse campo, porque a gente ainda sofre reflexos brutais dessa desigualdade, né? Dessa situação em que que reflete, por exemplo, as penitenciárias, com 88% das pessoas negras, né? A população carcerária é composta por 88% das pessoas negras. Se você pegar um meme hoje em qualquer rede social, da polícia prendendo um negro e prendendo um branco é diferente, né? Da polícia prendendo um rico e prendendo um pobre é diferente, né? Então, como é que a gente pensa nessa evolução e nessa questão até antropológica, quando a gente entende de fato para que foi criadas as polícias, as forças de segurança, para que foi criado toda a estrutura do Estado, né? Para quem, para qual condição foi criada essas instituições. Como é que a gente amarra tudo isso e como é que a gente pensa também nesse apartheid, que a gente pode dizer, ou nesse apartamento dessas pessoas, né? Que vivem excluídas desde então, né? Desde o processo escravocrata até hoje, né? E ainda continua ocupando os lugares das periferias, e os lugares que o Estado não chega, o Estado só chega com a força, né? Ele não chega com as políticas públicas necessárias. Como é que a gente amarra tudo isso e pensa isso tudo dentro desse corpo de pensamento com relação ao saneamento básico, mas o saneamento básico como política pública está amarrada também em vários setores da sociedade brasileira, né? Na saúde, na educação, no transporte, em todos os setores, né? Que são fundamentais para a formação do cidadão. Como é que a gente pensa tudo isso, Priscila? Eu acho que o primeiro pensar sobre é ter dados para pensar sobre, né? A gente precisa ter dados do saneamento desagregado por raça, por cor, por gênero. Tudo isso tem que ser desagregado e não há como planejar uma política pública se eu não sei para quem que eu estou planejando. Não tem como eu tentar trabalhar o déficit do saneamento se eu não sei onde esse déficit está. Saneamento, por exemplo, existe um déficit muito grande na área rural. E as políticas públicas, muitas das que a gente vê, são centradas na área urbana. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é dado
para poder entender e encarar o problema que a gente está vivenciando, né? Sem isso, não tem como pensar políticas públicas. E nesse setor do saneamento, uma discussão que a gente costuma trazer também é porque no Brasil, o saneamento, por muito tempo, ele foi pensado nas obras de infraestrutura, né? Até eu, quando trouxe parte do histórico do saneamento, falei sobre uma grande obra, né? Falei dos Arcos da Lapa. E eu acho que boa parte das pessoas pensam, quando pensam em saneamento, pensam numa rede de esgoto, numa tubulação. Então, a gente pensa na infraestrutura e pensa na tecnologia. E muitas vezes a gente pensa na importação de tecnologias que são aplicáveis em outras realidades. Vou falar sobre a questão do resíduo sólido, por exemplo. Fala-se muito em diminuir a questão dos resíduos sólidos com a incineração. E aí trazem casos da Europa, a incineração vai muito bem, e simplesmente pegar um caso da Europa e trazer para cá. Então, passa por reconhecer ele é uma pública, ele faz parte de uma política pública, e que as soluções de saneamento, ela vai muito além das questões tecnológicas, muito além de se importar uma tecnologia e se resolver uma questão. Eu quero dizer com isso sobre a importância da participação popular. Então, quando eu te falei que os municípios são os titulares do saneamento, apesar disso causar muita desigualdade, se eu pego um município de 5 mil habitantes e um município de 100 mil habitantes, o titular do saneamento, do serviço de saneamento, é o município, porque é ele que conhece as especificidades daquela localidade. Uma solução que se aplica em Durandé, em Minas Gerais, não se aplica em Campinas, por exemplo. E é um município que tem que reconhecer o que é aplicável, a realidade dele, a população dele e aos saberes que aquela comunidade tem. Então, reconhecer que saneamento vai muito além das infraestruturas, que o saber técnico, ele é um saber importante, mas ele não é o único saber, e reconhecer as experiências locais, assim. Tem um projeto muito interessante na comunidade da Maré. Reconhece as especificidades daquele local, as necessidades deles e também as potencialidades. E a partir disso, é muito mais fácil você encontrar soluções da Europa. Seguindo nessa ideia dos incineradores, que eu falei para os resíduos sólidos, você pega no Brasil um país que a reciclagem ela é movimentada por catadores, que aumentaram consideravelmente o número desses trabalhos por causa do aumento do desemprego. Você pegar uma tecnologia que se aplica na Europa, onde a realidade de um catador, alguns países até existem, mas a realidade é totalmente distinta daqui, é óbvio que não vai dar certo. É uma política pública fadada ao erro, né? Então, entendo que a solução passa por isso. Reconhecer os saberes locais, participação popular. Só que, antes disso, a gente tem que pensar em capacitação para essa população, né? Essa população ela tem que estar minimamente educada para ser capaz de participar ativamente, assim. É muito fácil para mim, que sou engenheira, falar do meu resíduo sólido, né? Mas se você pensa numa pessoa que passa o dia inteiro na rua catando resíduo para vender, é muito mais difícil você falar em participação social. Então, a gente... como você disse, assim, é necessário ver todo o ciclo, né? Isoladamente, a gente não consegue pensar em soluções, mas entendo que passa por isso. Antes da gente ir para o intervalo, tem uma outra pergunta que no segundo bloco nós vamos entrar nesse campo da reciclagem também, nesse campo do lixo, do resíduo. Mas nesse primeiro bloco, antes da gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria te perguntar e fazer uma colocação também que 5 milhões e 700, quase 6 milhões de pessoas no Brasil não tem um banheiro em casa.
E aí nós temos um problema muito sério, porque antes da gente falar do saneamento básico, nós vamos pensar assim, que a pessoa não tem banheiro, que ela poderia ter uma fossa, poderia ter uma outra forma de ali, né, utilizar o seu banheiro e também armazenar ou dar destino àquelas fezes e aqueles resíduos. Como é que a gente pensa isso assim? 6 milhões de pessoas, aí perto de 5% da população do Brasil, que não tem direito, isso catalogado pelo IBGE, né? Que pode ser mais do que isso. Então, assim, uma amostragem, né? Então, assim, como é que a gente pensa isso, assim, como um atraso social dentro do nosso processo civilizatório, né? Quando a gente, ao invés de discutir, por exemplo, porte de arma, essas coisas que não têm lógica, né? E não conseguimos discutir o básico, que é a pessoa ter um banheiro em casa, né? E isso interfere na sua saúde, na saúde mental, na saúde física, psicológica. Você tem a questão da comunidade, que também sofre com essas, né? Todas as pessoas em volta sofrem com isso. É um desafio, Priscila, assim, para a nossa sociedade pensar tudo isso, e também tem que fazer um recorte, né? Eu lembro que em 2014, quando eu tratei desse assunto aqui, eu me lembro muito bem, nós tínhamos 4 milhões de pessoas. Em 2014, 4 milhões e pouquinho, né? Apesar de ter crescido assim, 50% em pouco, menos de 10 anos, cresceu em 50% que estava sendo, vamos dizer assim, ou combatido, alguma coisa estava caminhando, mas cresceu em 50% o número de pessoas que não têm um banheiro em casa. Então, como é que a gente pensa isso tudo e se isso realmente é um desafio civilizatório, um desafio humano, né? Tanto para o campo acadêmico, né? Tanto para o campo acadêmico, mas também nas políticas públicas do executivo, do legislativo, que não conseguem ampliar essas políticas públicas de saneamento básico e também políticas de saúde. Isso é um desafio e isso poderia ser um projeto também, Priscila? Sem dúvida, talvez quando a gente fala em um direito humano violado, talvez seria o primeiro desafio a ser olhado, né? A gente não consegue pensar em nada além que seja mais importante de ser olhado e ser cuidado antes. E são pessoas que não têm banheiro em casa e a gente soma as pessoas que atualmente estão em situação de rua, que também não têm acesso a banheiro, que dependem de banheiros públicos. E aí a gente pensa sobre a disponibilidade de banheiros públicos e a qualidade desses banheiros públicos para atender essas pessoas. Soma a esse fator... tem um documentário, tem um filme bem interessante, Carta ao Primeiro-Ministro. Ele passa na Índia, mas ele fala sobre uma comunidade que as casas não têm banheiro e retrata aquela vivência. E como as mulheres são muito mais vulneráveis, elas estão vulneráveis ao estupro quando elas buscam um banheiro. A mulher passa o dia sem beber água para não ter que ir ao banheiro, elas passam o dia inteiro esperando para à noite poderem defecar. As mulheres têm a questão da menstruação, que demandam de mais água para higienização. Então, assim, é um desafio primeiro que tem que ser cuidado, né? Sem dúvida, qualquer discussão que vá além disso, ela é sobre reforçar a invisibilidade de uma população que já é negado tanto, né? Já é negado o trabalho, já é negado lazer, tanta coisa. É negado a ela algo que é um direito básico do ser humano e é uma necessidade fisiológica que todos temos, assim. Quando eu estou dando aula, às vezes eu gosto de pedir para os alunos se imaginarem nessa situação, né? E como seria acordar de manhã e você não ter um banheiro para fazer as suas necessidades básicas? São necessidades básicas e são esses direitos que estão sendo violados de uma parcela muito representativa da população e todos os riscos que decorrem disso, né? E se de alguma forma
a questão do capital pode se sensibilizar com isso, porque se ainda não se sensibiliza com isso que a gente está falando, essas pessoas elas estão em vida produtiva, elas estão adoecendo, elas estão num ciclo de adoecimento. Investimento em saúde, tem um dado que é muito utilizado, que a cada $1 investido em saneamento, 4 são economizados em saúde, né? Então, se o direito humano não é suficiente para sensibilizar, a gente tenta outros recursos também para sensibilizar, que é uma população produtiva, é uma população em idade de trabalho, que morre, assim, crianças morrem de diarreia. Olha como isso é absurdo, crianças morrendo de diarreia. Então, sim, é um desafio e talvez o primeiro é a água. Todo mundo precisa de água. Você não tem água para beber, você não tem banheiro para achar, que tem que ser olhada e tem que ser enfrentada. Não há como evoluir em outras coisas com tamanha população exposta a essa situação. Eu não estou te ouvindo. Agora sim. Eu fico no mudo aqui às vezes, mas às vezes na entrevista, e às vezes eu estou com a cabeça para baixo, que na medida que a gente vai conversando, eu vou pesquisando também. Gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Priscila Conceição Ribeiro, doutoranda em saneamento básico, e a gente volta daqui a pouquinho aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, tratando desse assunto, e no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho de resíduos sólidos, lixo, né? Como é que a gente pode tratar a reciclagem e também essa questão do lixo e também do saneamento básico. Como é que a gente vai trabalhar tudo isso, já que a gente tem um desafio muito grande também, não só educacional, mas também de respeito, não só com a natureza, mas também com o nosso processo civilizatório, com as cidades, né? Cidades e com as soluções que precisam ser apresentadas para essas cidades, para que elas possam, de fato, evoluir para o cidadão e para as pessoas que convivem nesse espaço urbano. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos conversando com a Priscila Conceição Ribeiro, doutoranda em saneamento básico pela UFMG. Priscila, eu queria te perguntar agora, a gente entrar nessa seara da reciclagem, né, desse desafio social, econômico, civilizatório, principalmente educacional que a gente vive, né? Com respeito à natureza
isso tem ligação com respeito à natureza, com tudo isso que a gente está vivendo, né? Ilhas de plástico, essas confusões todas, né? E aí, Priscila, a primeira pergunta, como é que a gente pode casar e entender as políticas públicas que precisam ser geradas e criadas a partir do momento que você vai casar o saneamento básico com a reciclagem, com o lixo, né? Com o lixo seco e o lixo molhado, né? Que serve para outras coisas, de adubo, etc. Como é que a gente pensa tudo isso e a importância de dessas políticas caminharem juntas, né? Elas não podem ser, não são objetos separados, né? Você vai criar uma política pública de catadores de papel e materiais recicláveis. E depois você vai criar uma política pública de saneamento básico. Essencialmente, as duas têm que estar juntas? Essencialmente, as duas têm que estar juntas, né? Então, pensando na estrutura brasileira, a gente tem uma primeira lei de 2007 que estabelece o saneamento básico e inclui resíduos sólidos lá dentro. E aí, em 2010, a gente tem uma nova lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí, essa lei, ela fala que a gestão de resíduos sólidos, o paradigma vigente da gestão de resíduos sólidos é a gestão integrada, e eu adoro essa palavra, é integração. Então, a gestão de resíduos sólidos, ela não pode estar desintegrada das outras partes. Quando a gente pensa num processo num dia de inundação aí em BH, é comum a gente ver aquela boca de lobo cheia de resíduo sólido interrompendo a passagem de água, né? Então, e a gente vê aqui em São Paulo, o Rio Tietê, num período de estiagem que a gente está passando, aquele rio de garrafa PET passando. Então, um rio que não pode ser utilizado para abastecimento nesse momento de estiagem que a gente está passando. Então, olha como essas coisas elas são integradas. E particularmente, essa política de resíduos sólidos no Brasil, ela como documento, ela é muito bonita. Ela é muito bonita e ela estabelece no texto dela essa integração. E isso a torna muito bonita, foi fundamentada em outras leis mais antigas, muito avançadas já, em outros países, e ela fala dessa integração. E uma outra coisa, outro conceito que a integração se aplica é a integração das partes, né? De todas as partes que envolvem a gestão de resíduos sólidos e todas as pessoas envolvidas. Então, não tem como desintegrar o meu coletorzinho de resíduo aqui do coletor que passa, do caminhão que passa na minha rua, da usina de triagem que tem no meu município e do aterro sanitário que tem aqui. Então, as partes elas têm que ser integradas para funcionar. Se elas trabalham isoladamente, não é possível que elas funcionem, né? Elas isoladamente, elas são só uma tecnologia posta lá e que não serve para muita coisa. E aí eu vou te falar assim, que popularmente a gente fala lixo, e eu costumo ameaçar meus alunos quando eles falam lixo. Por quê? Que eu ameaço eles fisicamente, na época que a gente ainda se via fisicamente. Porque lixo é tudo aquilo que não tem valor. E a gente tem uma parcela da população brasileira que vive da coleta de reciclável. E é importante a gente se colocar no lugar dessas pessoas e imagina sobre dizer que eu vivo de catar lixo. Então, utilizar novos termos e ressignificar as palavras é muito importante para considerar os atores, esses atores como sujeitos, como parte integrante. No último bloco, a gente estava falando de pessoas invisibilizadas. E quando eu falo que alguém trabalha com lixo, que é uma coisa que não serve para nada, eu estou reforçando esse estigma de invisibilidade sobre essas pessoas.
Então, por isso que eu brinco, que eu agrido eles se eles falarem lixo. Porque é muito triste, assim, uma pessoa ela ter que colocar desta forma, trabalho com lixo. Não, ela trabalha dentro de um sistema que a coloca numa situação de invisibilidade, de uma forma discriminada, não respeitando os direitos humanos daquela pessoa, mas ela faz parte do sistema capitalista, né? As indústrias de reciclagem no Brasil, elas funcionam porque existem catadores. E, por exemplo, somos o país que mais recicla alumínio, e reciclamos alumínio não devido à política pública que existe. A gente recicla alumínio porque muitas pessoas precisam da catação do alumínio para sobreviver, né? Então, quando você me pergunta da integração das políticas, está prevista na lei e realmente ela não existe de forma separada. E passa pela educação, né? Lembra que eu falei que a integração também é a integração das partes? Se na minha casa eu gero uma garrafa PET suja de leite e eu não lavo aquilo, daqui uma semana vai ter um catador numa usina de triagem. Usina de triagem é onde vão os recicláveis para que os catadores separem por tipo de resíduo, né? Cada resíduo tem um valor e eles fazem essa separação. Daqui um mês, daqui 5 dias, essa pessoa ela vai estar separando uma garrafa PET. Você falou que o BH bateu 33 graus, né? Imagina por 5 dias essa garrafa PET suja de leite a 33 graus. Olha a situação de não dignidade que a gente dá a esse trabalhador que presta um serviço para a gente, né? Então, coloquei essas coisas, não sei se respondi exatamente o que você colocou, mas são algumas coisas que eu acho importante a gente ficar repetindo para a gente não esquecer. Isso é fundamental, Priscila, porque essa questão da dignidade da pessoa humana, e a gente que é do direito utiliza muito ela, né? É fundamental a gente repetir, fazer essa palavra, essa frase, aliás, ou isso, direitos, ecoar, porque as pessoas precisam perceber que as intervenções, elas não são pontuais, elas são sistêmicas, né? E partindo desse princípio também, pensando na política pública, qual é a importância também de se integrar essa política pública com a assistência social, com a saúde mental, né? Como é que a gente pode traçar um paralelo ou uma conversa transversal que traga todo esse entendimento, buscando entender que a política pública ela não é uma política pública isolada de outras políticas públicas, né? É fundamental não só para o gestor essa sensibilidade, mas para as pessoas que operam nessas lógicas, principalmente no serviço público, né? Que precisa sair dessas amarras, né? Que saneamento básico é coisa que você vai investir, mas as pessoas não vão ver e tal. E transformar isso numa política de humanidade, e é óbvio que as pessoas vão ver, porque elas vão melhorar a sua qualidade de vida, elas vão melhorar a sua imagem, vai melhorar a sua autoestima e tal, isso tem envolvimento direto, né? Como é que a gente trabalha essas competências todas, Priscila? Se a pessoa ela não vê, está existindo já uma falha nessa política pública, né? Porque passa pela educação sanitária. A pessoa ela tem que entender a importância de ter água encanada, coleta de esgoto, coleta de resíduo e drenagem. Então, assim, passa pela educação sanitária. Se ela não entende, já estamos falando aí de uma política que não funciona. E no Brasil, saneamento está separado de saúde, mas isso é até ilógico, porque a definição de saneamento são ações que a gente faz no ambiente para garantir saúde, né? Então, constantemente essas coisas elas devem tá dialogadas, né?
Então, acho... repetidamente eu fico falando que passa pela educação, né? Passa pela sensibilização. O cidadão ele tem que entender o papel que ele exerce dentro desse ciclo todo, né? Ele tem que se entender como cidadão de direito, né? Como o direito que ele tem a esses serviços, mas ele também tem que se entender como parte responsável por algumas ações. E, em especial, a política pública de resíduos sólidos passa primordialmente, chega a dizer que começa na nossa casa, começa quando eu escolho ou não comprar alguma coisa e escolho ou não deixar o meu resíduo em condição adequada para que outro ser humano ele leve aquele material embora e trabalhe com aquilo, né? Então, acho importante que a política pública de educação ambiental, que também existe no nosso país, ela seja colocada em prática e que a educação sanitária ela seja discutida. Pensa só, a gente está falando de todo o saneamento, né? Não só a questão de resíduos sólidos. A gente está passando por uma pandemia que o método para não transmissão passa pela lavagem das mãos, sabe? Ano passado a gente via repetidamente vídeos que nos ensinavam a lavar corretamente as mãos, sabe? Então, olha o tamanho da defasagem, das necessidades e da falta de conhecimento que a gente tem sobre coisas que são essenciais para a manutenção da nossa própria vida. Quanto mais que eu preciso lavar o meu resíduo para entregar para o catador, quanto mais que tem um catador que passa e pega meu resíduo. Eu sempre faço essa pergunta, assim, você sabe no seu município, na sua casa, passa coleta seletiva ou é tudo coleta comum? Como é que funciona? Sabe, a maioria das pessoas, elas não sabem nem essa resposta. Elas também não se entendem como atores do sistema. Muito além de ser a pessoa que escolhe quem que é o vereador, quem que é o prefeito, quem vota, né? Muito além de votarmos e termos esse papel, temos outros papéis, assim, dentro do saneamento que dependem ativamente do nosso saber, do nosso conhecimento e também da nossa busca, de assumirmos responsabilidade sobre esse sistema onde a gente está inserido. Seu microfone está mutado. Deixa eu fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente está conversando com a professora Priscila Conceição Ribeiro. A gente está falando um pouco de saneamento básico. Ela que é doutoranda na UFMG sobre este tema, né? Não saia daí, é um minutinho só. Nós voltaremos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais cultura geral, falando sobre essa pauta que é tão importante para a sociedade brasileira. Um minutinho só. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta.
Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estou conversando com a professora doutoranda Priscila Conceição Ribeiro, e a gente está falando de saneamento básico. Priscila, para a gente encerrar essa entrevista, esse bate-papo que é tão pujante, né? Ainda mais nos dias de hoje. Se a gente tem um processo produtivo, né? Uma sociedade cada vez mais consumista, o capitalismo cada vez mais voraz, né? Muito solto, né? Na sociedade atual, uma digitalização das relações, essa individualização, né? Do sujeito e das relações. O nosso processo de produção ele é completamente desrespeitoso. Está aí o Rio Tietê, está aqui o Ribeirão Arrudas em Belo Horizonte, está todos os rios, você vai no Rio de Janeiro a mesma coisa, né? Nós podemos dizer que a elite que nos governa, que nos comanda, né, com as grandes corporações, primeiro que as grandes corporações de informações como Google, Apple, essas grandes, o Facebook, Instagram, essas são realmente transnacionais, o produto somos nós. Né? Meu cachorrinho deu um latidozinho aqui que não podia faltar, né? Como coadjuvante da entrevista. E aí eu queria emendar essa pergunta o seguinte: nesse contexto, nós podemos entender que a nossa elite, a elite que produz e que se diz geradora de emprego, né? E tantas outras coisas, estão um pouco se lixando realmente para essa condição nossa, tanto da água, do espaço público, dos nossos espaços de lazer, das nossas matas, dos nossos parques. Pode parecer que não tem nada a ver, mas isso tudo está envolvido também no saneamento básico. A gente pode entender dessa forma, Priscila, que a gente precisa também reeducar, ou, como dizia o Gessé Souza, essa elite do atraso, nós não precisamos de reeducar, nós precisamos educá-las primeiro, né? Paulo Freire também falava isso. Tá por aí, Priscila? Tá por aí, sem dúvida. É muito, muito complicado, assim, quando você fala sobre essas grandes empresas, pensando sobre a questão de resíduos sólidos. A lei, ela fala sobre logística reversa, por exemplo, assim, teu celular, a hora que ele estraga, você tem direito e dever de devolver ele para quem fabricou, para essa pessoa gerenciar esse seu resíduo de uma forma adequada, sem contaminar o meio ambiente. Aqui no Brasil, a política pública existe, ela não é fiscalizada da forma que deveria ser. Então, empresas que atuam na Europa com uma logística reversa muito bem implementada, vem no nosso país um mercado consumidor onde isso não é necessário fazer. Então, assim, a gente vê dessas empresas já esse cuidado diferente a partir do nosso cenário, esse olhar diferente para quem somos aqui, que com a gente as coisas não precisam funcionar tão bem. E aí, eu te falei que o primeiro marco regulatório de saneamento ele é de 2007, né? Mas ano passado, essa lei ela foi revista. Essa discussão ela foi acompanhada, né? Até que houve uma reformulação desse novo marco. E esse novo marco, ele facilita a privatização. O que acontece? Te falei que os titulares são os municípios do saneamento, né? Estou falando de novo saneamento básico, aquelas 4... Vou falar de novo que só para a gente lembrar, né? Drenagem, água potável, esgotamento e resíduo sólido. É a titularidade do município, e o município pode prestar esse serviço por conta própria, né? Com os recursos humanos e tecnológicos dele. Ou então ele pode conceder a empresas estatais. Em Minas Gerais, a Copasa, muito forte. Aqui em São Paulo, a Sabesp. No Paraná, a Sanepar. Empresas estatais muito fortes. Algumas de mercado aberto já, como essas que eu citei, mas são empresas estatais.
E aí o município ele podia conceder o serviço de saneamento para essas empresas sem passar por um processo licitatório, digamos assim, né? O município, entendendo que a empresa estatal consegue ofertar melhor do que ele poderia dar para as empresas estatais. Com esse novo marco, o 14.026 do ano passado, o que acontece? O município, quando vence o contrato dele com a estatal, ou quando ele decide contratar alguém, ele tem que abrir uma licitação. E quando abre essa licitação, abre ampla concorrência. A estatal ela não tem mais preferência. Então, o que está acontecendo? Assim, abre para estatais estrangeiras concorrerem para prestar esse serviço no nosso país, empresas particulares prestarem esse serviço. Então, sobre coisas que a gente estava colocando que são direitos humanos básicos, elas começam a ser comercializadas, né? Então, porque elas estão, a partir desse cenário, elas estão expostas ao mercado, né? Quem ofereceu um melhor preço vai poder ofertar esses serviços. O que acontece de preocupante, né? Uma vez que essas empresas elas objetivam um lucro, talvez um município de 5.000 habitantes não seja interessante para essa empresa. E aí esse município ele vai ter um vazio na licitação dele. A licitação ela pode ser dividida por zonas. Então, você pode ter uma zona que seja interesse de uma empresa e a zona rural, por exemplo, não seja interesse da empresa, porque a zona rural tem toda a especificidade de saneamento, as comunidades elas são afastadas, soluções coletivas não funcionam da mesma forma. Então, uma empresa pode prestar o serviço para a zona urbana e não prestar para a zona rural. E aí, outra coisa que acontece é que as estatais, elas funcionam da seguinte forma. Tem um município que ele gera mais renda pela tarifa, né? Ele consegue um capital maior pela tarifa, e a gente fala que é subsídio cruzado. Essa estatal usa esse recurso que veio desse município para um município que tem déficit. Então, consegue se manter. E também tem as tarifas sociais, né? A gente está falando de direito básico. Então, qual que é o valor que uma pessoa ela paga pela água e que aquilo não afete significativamente a comida dela? E aí, com esse novo marco regulatório, nada disso é considerado. A gente fala que esses direitos básicos, saneamento básico, ele passa a ser norteado pelas regras de mercado, que visam o lucro, né? E o mais preocupante, assim, e eu comecei lá falando do histórico, porque eu queria amarrar com isso aqui. Lembra que eu falei que lá no Brasil colonial, o Brasil construiu algumas unidades de saneamento e deixou sobre gestão de empresas internacionais? Depois a gente já viu que a qualidade desse serviço ela não é boa. E aí o Brasil teve que comprar isso. Isso aconteceu em Buenos Aires, por exemplo, na década de 90, privatizou e aí teve que comprar. Então, a gente não aprende com alguns erros que já foram cometidos aqui e em outros lugares. E são erros que vão sair muito caro, porque depois, se a empresa não prestar serviço com qualidade, começa que a gente está falando de serviços que têm monopólio, né? Você não vai ter duas empresas entregando água na tua casa. Essas empresas, elas ganham um poder de negociação muito grande, né? Por causa disso. E então, o cenário, ele é um pouco preocupante, assim, por causa disso, né? A gente não aprende com erros antigos, a gente comete os mesmos erros de novo. E aí, acho que é por isso que eu quis começar com o histórico. Porque se a gente não entender a história, os erros que a gente já fez, não olhar de frente para eles, a gente comete eles de novo, e isso está acontecendo no saneamento também. Muito bem, gente. Chegamos ao final do programa Cultura Geral. Priscila, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz, muito honrado e muito satisfeito de você ter aceitado o nosso convite para falar um pouco sobre esse estudo que você tem feito com muita maestria aqui na nossa Universidade Federal de Minas Gerais. E deve ser aluna do meu grande amigo Fábio, né? Professor Fábio, não sei. Mas
eu fico muito feliz e muito honrado e muito satisfeito de você ter participado com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu sou orientada a professora Sonali, mas sim, é uma instituição com grandes nomes, assim, tenho aprendido muito. E agradeço a oportunidade, fiquei muito honrada com o convite e espero ter contribuído. Contribuiu demais, viu? Obrigada. Gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Agora, de verdade, um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e voltaremos amanhã no Cultura Geral com mais uma pauta super especial. Beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.